Roma não dormia naquela noite. Apenas prendia a respiração. A chuva fina riscava as pedras como unhas impacientes, e o vento empurrava odores de carvão, vinho azedo e ferrugem pelas vielas estreitas, como se a cidade lavasse as mãos de algo que ainda nem tinha cometido. No alto de um prédio antigo, num quarto pequeno demais para qualquer conforto, Martino despertou antes do próprio medo se explicar. Era escriba da Cúria, um homem que vivia de transformar caos em linhas ordenadas, de domar o mundo com tinta, de fazer parecer inevitável aquilo que era apenas vontade de homens poderosos. Ele sentou na beira da cama, sentindo o frio subir pelas pedras do chão e entrar pelas solas dos pés. Acendeu uma vela. A chama nasceu pequena e indecisa, tremendo como se também estivesse cansada de existir. No retângulo amarelado de luz, a parede úmida parecia respirar. O quarto cheirava a pergaminho velho e óleo queimado, e as sombras se arrastavam pela mesa, onde descansavam a pena, o tinteiro e o estojo de couro que guardava suas ferramentas. Objetos simples, mas capazes de selar destinos. Foi então que vieram as batidas. 3. Secas. Sem paciência. Não foi o som de alguém que pede para entrar. Foi o som de alguém que anuncia que já entrou, apenas ainda não cruzou a madeira. Martino ficou imóvel por um instante, ouvindo o próprio sangue. A vela vacilou e a sombra dele cresceu na parede como se outra pessoa se levantasse junto. Ele caminhou até a porta, com a mão úmida de suor na madeira áspera. Antes que tocasse o ferrolho, uma voz atravessou a porta, baixa e cortante como lâmina raspando pedra. Escrivão, levanta. O Papa vai ser julgado. O peito de Martino quis produzir um riso automático diante do absurdo. O riso morreu na garganta antes de virar som porque havia um detalhe que tornava aquilo impossível. O Papa já estava morto. Martino abriu a porta. 2 guardas ocupavam o corredor estreito molhados de chuva, com lanternas que não iluminavam. Acusavam. A luz tremia e recortava os rostos em ângulos cruéis. Um deles segurava uma lança e tinha olhos duros demais para aquela hora. Olhos que pareciam não ter aprendido a piscar. O outro era mais jovem, mais humano, e evitava encarar Martino diretamente, como se soubesse que, depois daquela noite, os olhos seriam prova. O guarda de olhos duros empurrou um manto escuro nas mãos de Martino. Vista isso. Agora. Martino abriu a boca, mas a pergunta se despedaçou antes de nascer. O guarda deu um passo para dentro do espaço dele, e a proximidade trouxe o cheiro de couro molhado, ferro e rua. Você vai escrever, vai ver. E se escrever errado? Ele inclinou o rosto fazendo a luz da lanterna cavar sombras nas maçãs do rosto. Ninguém vai lembrar seu nome. Não era uma ameaça teatral. Era uma frase dita como se fosse regra da natureza. Martino sentiu o estômago afundar. Vestiu o manto como quem veste uma corrente. A mão foi até o estojo de couro por reflexo, pegando as penas e o tinteiro, como se o trabalho pudesse ser escudo contra a violência do mundo. O guarda jovem com o capuz pingando água finalmente falou, mas não como quem discute ordens, como quem tenta, em silêncio, salvar um pedaço de si. Anda, não nos faça esperar. Martino saiu. O caminho pelos corredores internos foi curto, mas o tempo ali dentro parecia se alongar, como se as paredes quisessem manter o que estava prestes a acontecer guardado no escuro. A umidade deixava a pedra escorregadia, e cada passo ecoava com um atraso estranho, como se outra coisa caminhasse junto, um segundo depois. Em determinado ponto, Martino ouviu um som tão leve que poderia ser imaginação. Um raspão delicado, como unha correndo devagar pela pedra. Ele parou sem querer, o corpo respondendo antes do pensamento. A lanterna do guarda de olhos duros continuou avançando, mas o guarda jovem segurou o braço de Martino e sussurrou sem virar o rosto. Não para, não escuta, e pelo amor de Deus, não reza em voz alta aqui dentro. Martino engoliu seco. Quis perguntar por quê. Quis perguntar para onde o levavam. Quis perguntar se aquilo era loucura. Mas naquela noite, perguntas tinham peso de confissão. Ele voltou a andar.
Lá fora, Roma estava molhada e negra, brilhando sob a chuva como metal frio. As ruelas estreitas refletiam as lanternas em poças que pareciam olhos abertos no chão. À medida que a escolta avançava, janelas se fechavam uma a uma, como pálpebras apressadas. Havia gente acordada, mas ninguém se apresentava. Apenas observavam por frestas, por fendas, por trás de panos. Martino sentiu a cidade olhando por dentro, como se Roma tivesse uma consciência própria e não quisesse ser vista. Passaram por sombras humanas encostadas em paredes, mãos escondidas em capas, rostos que não faziam perguntas, apenas contavam quantos homens iam e quantos voltariam. Numa esquina, um carro coberto por lona atravessou a rua com pressa. A roda derrapou na lama e a lona levantou por um instante. Martino viu um contorno rígido, longo, pesado, algo embrulhado como se fosse mercadoria, mas com forma humana demais para ser mercadoria. O guarda de olhos duros empurrou o peito dele. Olhos no chão. Mas a imagem já tinha entrado. E certas imagens, uma vez vistas, passam a caminhar com você. O palácio de Latrão apareceu adiante como uma garganta aberta. A fachada de pedra escorria chuva, e o arco de entrada parecia um convite para algo que não devia acontecer. O vento girava ali como se estivesse preso entre paredes antigas, trazendo um cheiro de mofo, incenso velho e ferro. Martino parou por meio segundo, não por escolha, mas porque o corpo dele reconheceu um limite. Aquele lugar não era apenas um prédio. Era um símbolo. Era um órgão do poder. Entrar ali naquela hora era deixar de ser homem e virar peça. O guarda de olhos duros não deu espaço para hesitação. Empurrou Martino para dentro do arco, e o eco engoliu os passos como se a pedra tivesse fome. Dentro, o ar era diferente. Parado demais. Pesado demais. As tochas queimavam, mas a luz parecia sempre insuficiente, como se a escuridão tivesse aprendido a se esconder entre as chamas. O grande salão estava cheio de clérigos, bispos e diáconos, mas faltava ar. O silêncio não era respeito, era receio. Um murmúrio baixo existia, porém não virava conversa. Era apenas a respiração de um bicho grande demais, tentando não ser percebido. No centro, um trono polido aguardava sob meia luz. Madeira bem trabalhada, almofadas novas, ornamentos que tentavam fingir grandeza. Ao lado, sobre um banco menor, descansavam vestes papais dobradas com cuidado. Manto branco com dourado gasto, luvas brancas, tiara pesada. Aquele conjunto vazio parecia prometer que alguém seria forçado a usá-lo. Martino sentiu a garganta secar. Era como olhar para um corpo sem cabeça esperando que alguém a trouxesse. Um homem magro aproximou-se de Martino com passos precisos, como quem não quer fazer barulho com a própria culpa. Chamava-se Pascale, notário superior. Seu rosto era afiado, os olhos frios e calmos demais, como se emoções fossem um luxo que ele tinha decidido não sustentar. Ele colocou um rolo de pergaminho nas mãos de Martino e falou baixo, sem gentileza. Você vai registrar cada palavra, cada acusação, cada resposta, sem falhas. Martino assentiu porque a boca não ousava outra coisa. Pascale inclinou-se um pouco mais e a voz ficou ainda menor, mais perigosa. No fim, você vai assinar. A palavra assinou foi como um prego. Martino olhou para ele, tentando entender. Assinar? Por quê? Pascale respondeu sem elevar o tom, como quem explica o óbvio. Porque escrever é trabalho. Assinar é laço. E eles precisam de laços. Martino sentiu o estômago afundar. Ser testemunha já era horrível. Ser testemunha marcada era pior. Pascale apontou discretamente para 2 guardas perto de uma coluna. Um deles tinha uma faca pequena e o olhar de quem não pisaria fora do roteiro. Aqui não existe não entendi, Martino. E não existe eu não estava lá. O nome dele, dito assim, fez a pele arrepiar. Pascale sabia quem ele era. Alguém tinha decidido antes mesmo de chamá-lo que ele seria preso aquela noite. Pascale encostou a boca perto do ouvido dele como se confessasse um segredo sujo. O que vai ser julgado hoje está morto, mas vai voltar só para ser humilhado.
As portas do fundo se abriram. O salão encolheu. Guardas entraram carregando um saco de linho pesado, manchado. E o cheiro veio primeiro. Terra úmida, madeira velha, carne abandonada. Era um cheiro que atravessava a fé e a razão e ia direto ao instinto. Martino sentiu a bile subir, mas permaneceu firme. Não por coragem, por medo. Ao lado dele, um diácono jovem, Elia, apertou um rosário de contas de madeira até os dedos perderem cor. Ele era pálido demais, e os olhos tinham o brilho de quem ainda acreditava que o mundo tem regras. As contas bateram uma na outra, seco, num som pequeno e desesperado. Os guardas colocaram o saco diante do trono. A solenidade era falsa, mas o pavor era verdadeiro. Pascale não piscou. Apenas observou como se estivesse assistindo a uma assinatura que já havia sido feita em outro lugar. Abriram o saco com movimentos secos, tecido rasgando. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O corpo surgiu como um segredo arrancado da terra. Não precisava de detalhes explícitos para ser insuportável. Bastava a presença, a pele escurecida, a boca entreaberta. A rigidez dos membros que não obedeciam. A sensação de que aquilo não deveria estar ali, sob luz, diante de homens vivos. E então fizeram o que transformou o horror em blasfêmia. Vestiram o morto. Colocaram o manto papal sobre o peito imóvel. Calçaram luvas brancas em dedos que já não eram dedos, apenas lembranças. Ajustaram a tiara sobre a cabeça pesada. Empurraram o corpo para o trono. A cabeça tombou num ângulo errado. Alguém endireitou com pressa. A tiara escorregou um pouco, e a sombra dela atravessou o rosto morto como máscara deslocada. Martino piscou, tentando convencer-se de que era apenas o fogo das tochas. Mas a sombra pareceu se mover de um jeito próprio, como se tivesse intenção. Ele afastou o pensamento, porque pensar aquilo era abrir uma porta que não fechava. Em volta, clérigos recuaram como se o ar tivesse se tornado contaminado. Alguns faziam sinais da cruz, outros apenas encaravam vazios, como se o medo os tivesse deixado sem alma por alguns segundos. A pena de Martino ficou suspensa no ar. Ele percebeu que suas mãos tremiam. Pascale tocou de leve o punho dele um lembrete frio. Escreva. Martino escreveu. Então o Papa vivo entrou. Estevão caminhou como lâmina, jovem, mas com olhos fundos de ódio. A batina branca com dourado gasto refletiu o fogo das tochas em flashes breves, como metal escondido sob tecido. Ele não entrou como pastor. Entrou como juiz que já decidiu a sentença. Parou diante do trono e encarou o morto tempo demais, como se esperasse reverência. O silêncio do salão ficou ainda mais denso, como se todos tivessem medo de respirar na hora errada. Quando Estevão falou, sua voz não pediu, feriu. Formoso, por que usurpaste o trono? A pergunta ecoou como um martelo em pedra. O morto não respondeu, claro. A própria ideia de esperar resposta era parte da crueldade. Estevão não queria diálogo, queria espetáculo. Queria que a humilhação fosse registrada, repetida, lembrada. Ele apontou para Elia. Você. Fala por ele. Elia recuou um passo sem perceber. Um guarda o segurou pelo braço e o empurrou para o lado do trono. Elia tremia tanto que as contas do rosário vibravam como dentes batendo. Martino percebeu que aquilo não era julgamento. Era humilhação com roupa de rito. Estevão avançou com as acusações como tempestade. Juramentos quebrados. Ambição. Traição. Palavras que, em Roma, poderiam servir para qualquer homem poderoso. Mas naquela noite eram atiradas contra um corpo que não podia defender-se. Elia murmurava respostas quase inaudíveis, respostas que não eram dele nem do morto. Eram respostas de alguém que queria sobreviver ao próprio corpo. A cada frase, Estevão se inclinava mais, como se quisesse cuspir no silêncio. Elia começou a suar. Os olhos procuravam socorro em qualquer canto. Ele olhou para Martino. Não como quem pede ajuda, mas como quem procura uma testemunha que confirme que aquilo está acontecendo de verdade. Martino desviou o olhar, não por crueldade, por sobrevivência.
E então Elia desabou. O corpo dele caiu no chão de pedra com um baque que pareceu alto demais. As contas do rosário se espalharam e rolaram, tocando o piso em pequenos estalos, como ossinhos. Houve um murmúrio de choque, um instante breve em que parecia possível que alguém tivesse coragem de interromper. Estevão olhou para o diácono no chão como quem observa um objeto quebrado, e ordenou sem hesitar. Outro. 2 homens arrastaram Elia para trás como se ele fosse menos importante do que o cadáver no trono. Um novo diácono tomou o lugar, pálido, obediente, pronto para emprestar voz ao silêncio. Martino sentiu a realidade quebrar um pouco. Se não pararam agora, não parariam por nada. Pascal inclinou-se e sussurrou perto do ouvido de Martino, com calma que doía. Não deixe uma linha faltar. Se faltar, eles vão dizer que você mentiu. E mentiroso, aqui, morre com facilidade. Martino apertou a pena com força e continuou escrevendo. A certa altura, Estevão se aproximou do trono e falou uma frase que não era sentença. Era apagamento. Eu te desfaço. A frase caiu no salão como pedra em poço, e então veio a ordem que Martino carregaria para sempre, mesmo sem querer lembrar. Martino desviou o olhar antes que o ato se tornasse imagem completa. A mente dele tentou se esconder atrás do pergaminho, mas o salão respondeu com respirações contidas, um choque coletivo, um som de tecido, um estalo seco. Martino não viu a lâmina, mas ouviu o mundo ceder um pouco. A pena raspava o pergaminho. A tinta parecia pesada, como se cada letra fosse uma corrente lançada no futuro. Ele entendia com horror que registrar não era neutro. Registrar era selar, transformar o impossível em documento, e documento em arma. Em algum ponto, alguém ao fundo vomitou. Outro homem segurou um crucifixo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A chama das tochas tremia, lançando sombras que pareciam braços tentando agarrar as paredes. Estevão, com voz de pedra, declarou o necessário. Condenado, destituído, anulado. Tudo o que fez, desfeito. Tudo o que tocou, impuro. Martino escreveu cada palavra, sentindo que, ao escrever, prendia o próprio mundo numa loucura que nunca mais seria totalmente desfeita. Quando terminou, não houve alívio. Houve continuidade. Retiraram o cadáver do trono com violência, arrancando dele o último resquício de dignidade. A tiara escorregou. A cabeça tombou. Por um instante, o rosto morto pareceu apontar para Martino. Não por movimento real, mas porque o medo escolhe ângulos e cria intenção. Pascal tocou o braço dele. Você vem. Até o fim. Levaram o embrulho pela noite como contrabando, evitando praças e luz. Roma observava por frestas, mas ninguém interferiu. A margem do Tibre surgiu sob névoa. A água era negra como tinta derramada por um deus cansado. Lanternas tremiam no reflexo. Corda molhada, mãos apressadas. Lodo brilhando na pedra. O guarda-jovem se aproximou e, pela primeira vez, sustentou o olhar. Meu nome é Lupo, disse. Não encosta muito perto. Nem no rio. Nem no que vai pro rio. Martino tentou falar, mas Lupo continuou, como quem chama superstição de experiência. Alguns corpos não aceitam o fundo. Baixaram o pacote. O rio engoliu sem pressa. A superfície borbulhou como se mastigasse. A corda esticou, deslizou, e veio um som que Martino não soube explicar. Um suspiro preso no escuro, como se algo respirasse onde não deveria. Martino recuou. Lupo segurou seu ombro. Vai para casa, e se alguém te perguntar, você não viu o que viu. Martino voltou com o cheiro do Tibre grudado nele, como se o rio tivesse escolhido uma nova pele para correr. Ele trancou a porta e tentou trancar o mundo do lado de fora. Apagou a vela e ficou no escuro ouvindo a chuva. Sempre que fechava os olhos, via o trono, a tiara, Elia caindo, Estevão sussurrando, eu te desfaço, ao morto, como se desfizesse o próprio mundo. Então ouviu de novo. 3 batidas à mesma cadência como se a noite tivesse aprendido o caminho. Martino ficou imóvel,
o coração batendo como um animal preso. As batidas voltaram mais lentas, como se do lado de fora alguém tivesse tempo demais. Uma voz sussurrou, íntima demais para ser humana. Escrivão. O julgamento não acabou. Ele abriu a porta num impulso de desespero. O corredor estava vazio. Nenhum passo, nenhuma sombra. Só o cheiro de água de rio. No chão, uma luva branca encharcada, suja de lodo, pingava devagar. Ao lado, um fragmento de cera vermelha escura, quebrada. Cera de selo, sem letras, só um símbolo simples. Uma luva, um aviso, uma assinatura silenciosa. Martino se agachou e tocou o tecido. Dentro, na costura, havia algo duro, um pequeno fragmento de osso. Ele largou a luva como se queimasse, fechou a porta com força e encostou as costas na madeira. Pela primeira vez em muitos anos, rezou em voz alta, não bonito, mas rouco, como quem percebe que o mundo não tem fundo. No dia seguinte, Pascale o chamou cedo. As olheiras eram profundas, mas o olhar seguia afiado, como se a consciência tivesse sido removida para abrir espaço à função. Ele colocou o pergaminho diante de Martino com calma de carrasco. Assina e vive. Martino viu sua própria letra transformando o horror em formalidade. O espaço em branco no fim era um abismo. A mão hesitou. Pascale não precisou erguer a voz. Se você não assinar, alguém assina por você, com seu sangue. Martino pegou a pena e molhou na tinta. Martino saiu para a noite sentindo que Roma inteira agora sabia seu nome. A chuva e a névoa voltaram. As pedras brilhavam como se tivessem memória. A chama pequena da vela lutava contra o vento, e a cidade o seguia em silêncio, como um tribunal que nunca encerra a sessão. Ele passou por uma rua estreita. As paredes pareciam se inclinar para ouvir. Ao longe, uma igreja era sombra dentro da sombra, e um sino distante prolongou uma nota como se impedisse o silêncio de voltar. Martino entendeu com clareza amarga que o sínodo não fora só o julgamento de um morto. Fora um método, um recado. Em Roma, se o poder humilha a morte, humilha qualquer um. Ele não olhou para trás, por prudência. Às vezes, olhar para trás é admitir que você ainda acredita em saída. Mais tarde, no quarto, ao apagar a vela, ouviu de novo o raspão na pedra, não no corredor, do lado de dentro. Ele não acendeu a luz, não abriu a porta, não rezou. Algumas orações ali só serviam para avisar ao escuro onde você estava, que o julgamento não tinha acabado, apenas mudara de lugar.